Convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia em Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 10. Esdras capítulo 7, versos de 1 a 10. A palavra de Deus nos diz assim: Passada estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filhos de Seraías, filhos de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filhos de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Pois no 1º dia do 1º mês, partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízes. Que a palavra de Deus faça morada em nossos corações. Oremos. Meu Deus, estamos diante da Tua palavra. Fala conosco, ó Pai. Que os nossos corações possam estar atentos para ouvir, ó Pai, a Tua voz. E poder, ó Pai, executá-la conforme o Teu querer. Esta é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o livro que nós lemos, denominado Esdras, ele vai relatar em seu grande contexto sobre restauração. Por que eu digo isso? Porque o povo nesta época, quando relata todos os ensinamentos que nós temos, eles estavam em cativeiro, eles estavam exilados, justamente porque havia desobedecido o nosso Deus. E este exílio, este cativeiro durou 70 anos, conforme os profetas Jeremias havia alertado. Se o povo não andasse, se o povo não se arrependesse, Deus os disciplinaria. Espalharia sobre a terra, tirava da sua terra de origem, aquela mesma terra na qual Deus deu ao seu povo para que este povo o adorasse e o cultuasse por todo o tempo. Mas o povo desobedeceu. E passado este período de 70 anos, o Deus de promessas, ele também disse que seria por um determinado tempo, aproximadamente 70 anos, que o povo passaria por este exílio, mas retornaria para Jerusalém, para novamente poder, como um povo de Deus, cultuar e adorar o nosso Deus. No capítulo 7 que nós vemos, nós já encontramos o segundo retorno, podemos dizer assim. Mas o capítulo 1 até o capítulo 6, nós vemos com a liderança de Zorobabel, a primeira leva, podemos dizer assim, do povo de Israel voltando já para Jerusalém. E este povo que voltou nessa primeiro retorno, eles reedificaram, edificaram, ou reformaram o templo do Senhor que havia sido destruído, que havia sido salteado, retirado tudo aquilo que era
consagrado ao nosso Deus. E daí, quando nós chegamos no capítulo 7, nós já vemos Esdras, que aí sim é um segundo retorno. E mais para frente, no livro de Neemias, nós vamos encontrar um terceiro retorno deste povo de Israel, já liderado por Neemias. Mas o que nós vamos hoje, por alguns instantes, meditar é neste período da história onde essa segunda parte deste povo está retornando para Jerusalém. E como o primeiro êxodo, os irmãos bem sabem, quando o povo estava escravizado lá no Egito por 400 anos, com duras leis, sendo maltratado, eis que Deus levantou um homem, Moisés, que com mão forte, através do nosso Deus, retirou o povo das garras de Faraó e levou para a terra prometida, levou cumprindo aquilo que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, que faria uma grande nação, e essa nação teria um lugar para poder adorar a Deus. E nós vemos grandes manifestações do poder de Deus neste primeiro êxodo com Moisés. O povo vendo o poder de Deus através, por exemplo, das 10 pragas, que foram arrasadoras ali na terra do Egito. Nós vemos também a travessia do Mar Vermelho, onde o povo passou em terra seca, e todo o exército de Faraó foi destruído por essas águas. Quando nós vemos este segundo retorno, nós já não vemos algumas manifestações do poder de Deus que sejam visíveis, que sejam ao olho, mas nós vemos sim o mesmo Deus poderoso, soberano, que toma conta da história, que cuida de todo mundo, agindo neste período da história. Nós vemos, e quando nós lemos aqui o início do capítulo do livro de Esdras, nós vemos Deus movendo corações de reis ímpios, reis que não serviam a Deus, mas Deus agindo poderosamente para cumprir aquilo que havia prometido. Como Deus levantou Moisés no primeiro êxodo, lá no Egito, agora Deus levantou mais um homem, e o nome dele é Esdras. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este homem e como este homem foi usado por Deus. Em tese, que eu quero que fique na mente dos irmãos, que o povo estava subindo para uma terra onde ela estava destruída, que precisava de restauração. Tanto Esdras como Neemias, como outros, foram levantados para esta missão de restaurar aquilo que Deus havia dado, para que o povo pudesse adorar. E é isso que nós vamos ver na vida de Esdras, como que Deus usa as pessoas. Como que um homem pode ser usado sob a mão do nosso Deus. A primeira coisa que eu queria destacar, que eu queria hoje passar para os irmãos, é porque Esdras foi escolhido. Interessante que nos nossos dias, nós não damos muita importância para a genealogia. Não damos muita importância para saber quem foi o nosso tataravô, quem foi o nosso avô, muitas vezes. Não nos preocupamos com isso, mas nós vemos do verso 1 até o verso 5 descrito, a árvore, podemos dizer assim, genealógica de Esdras. Por que eu estou dizendo isso? Porque naquela época era muito importante. Era como se fosse a credencial de cada pessoa, saber de onde veio, quem foram os seus pais, quem foram aqueles e o que eles fizeram no passado. E nós vemos nesta relação homens que foram piedosos, homens que foram usados por Deus. Esdras, ele era sacerdote, não simplesmente porque ele mesmo se denominou,
porque ele foi separado entre o povo de Deus para ser um líder, para ser um sacerdote. E como nós podemos ver isso? Nós podemos ver no verso 5, quando diz assim, depois desta lista que os irmãos leram comigo, fala assim: filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, escolhido pelo próprio Deus, ainda com Moisés, para quê? Para cuidar do povo, para cuidar da vida espiritual do povo. E quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 28, diz assim que, olha, Deus dizendo para Moisés: separe Arão e os seus filhos, porque deles terão uma obra específica, eles vão cuidar do meu povo. E quando nós vemos Esdras fazendo parte dessa geração, ou dessa descendência, nós vemos que Esdras, ele era um dos filhos de Arão. Então, por autoridade de Deus, foi escolhido para ser sacerdote. Por que é bom frisar isso? Porque hoje, nos nossos dias, muitos se denominam bispos, pastores, apóstolos. Mas quem o deu autoridade? Naquela época não era diferente. Muitos diziam que eram sacerdotes, muitos diziam que eram profetas. Porém, esta descendência, essa linhagem, credenciava, dizendo assim que ele não se denominou sacerdote, mas foi o próprio Deus que o separou para este ofício. Quando nós vemos lá em Hebreus capítulo 5, verso 4, o autor diz o seguinte: e ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, que Esdras era um servo chamado por Deus. A autoridade não estava nele, mas a autoridade lhe foi dada pelo poder do nosso Deus. Mas eu queria, a partir do verso de número 6, destacar outra característica deste homem que foi usado tremendamente pela mão do nosso Deus. Diz assim o verso de número 6: ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor. Esdras, ele não se apoiou nos seus antepassados. Ele não pensou assim: olha, eu sou da descendência de Arão, então eu sou sacerdote e nisso vou descansar. Pelo contrário, quando nós vemos aqui Esdras, como nós vemos nesse versículo, Esdras foi extremamente dedicado à palavra de Deus. Por ser escriba, já era diferenciado de outras pessoas. Mas a palavra diz aqui, olha, escriba versado, ou em outras versões, hábil. O que quer dizer que ele se dedicava no quê? Na palavra do Senhor. Era um homem que queria conhecer cada vez mais e se aprofundar cada vez mais nos ensinamentos das Escrituras do nosso Deus, nos ensinamentos que o próprio Deus havia dado a Moisés, a Torá, aonde há instrução, aonde há ensinamento. Esdras tinha isso como princípio na sua vida. E eu afirmo através de alguns elementos que nós encontramos neste próprio capítulo, a partir do verso de número 11. Acompanhem comigo no verso de número 11. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras. Olha agora, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor. As pessoas olhavam para ele e sabiam quem ele era. Sabiam porque ele era um homem dedicado. E quando nós vemos essa palavra hábil, versado, era alguém que tinha habilidade no falar, onde a palavra de Deus estava na ponta da língua, onde ele tinha respostas baseadas na palavra de Deus.
Olha o que diz o verso de número 12. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus. O próprio rei o denominou como escriba da lei do Senhor. E eu volto a dizer que este rei era um rei pagão, era um rei que não se importava com a palavra de Deus e muito menos com o evangelho do qual o próprio Esdras pregava. Mas ele era reconhecido como um homem verdadeiramente do Senhor. Só para que os irmãos possam entender, a partir do verso de número 11, nós temos um decreto que o próprio rei deu para Esdras, autorizando a ele a subir, segundo o seu pedido, a Jerusalém, para ajudar na sua restauração. Esdras foi denominado escriba das palavras dos mandamentos do Senhor, da lei de Deus. Ou seja, ele era perito, ele era sábio, ele conhecia e dominava profundamente a lei do Deus. Mas tem mais um detalhe muito interessante nesse decreto. Quando nós lemos no verso 25, diz o seguinte, no verso de número 25: Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem todo o povo que está da além do Eufrates, e todos os que sabem as leis de teu Deus, e aos que não sabem, que lhes façam saber. Quem é que pode ensinar para magistrados? Quem é que pode colocar ou tirar um juiz? Somente aquele que é hábil, somente aquele que é versado. E Esdras era versado, era um homem perito na palavra de Deus. Mas não basta você ser, como Esdras, versado na palavra de Deus. Esdras, ele tinha algo diferente, ou algo que nós precisamos ter também. E nós vamos encontrar agora, a partir do verso de número 10. Eu quero que os irmãos atentem comigo, porque Esdras tinha disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízes. Quando nós vemos essa palavrinha disposto, faz toda a diferença. Esta palavrinha, meus irmãos, é que muitas vezes falta na nossa vida. E esse disposto aqui quer dizer que ele colocava à frente de qualquer coisa. O disposto aqui quer dizer que ele tinha foco em realizar algo. Era o seu único e maior objetivo, a qual ele tinha colocado todas as suas forças. Mas o que ele tinha colocado? Aonde ele tinha disposto? No coração. E o que o coração aqui quer dizer? É tudo que está dentro, é o centro das nossas vontades, é a nossa mente, é o nosso intelecto, é a nossa razão, é todo o nosso ser. Então ele havia disposto o seu coração. Ele estava firmemente disposto a realizar algo. E o que ele queria realizar? Qual que era a vontade de Esdras? O que ele tem colocado toda a sua vida para fazer o quê? O verso continua. Ele estava disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Por isso que era um homem que conhecia muito a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus era o centro da sua vida. O seu coração era disposto em conhecer cada vez mais os desígnios do Senhor. Ele tinha como objetivo de vida se aproximar mais de Deus. Por isso que ele buscava mais a lei do Senhor, a Torá, a palavra de Deus, os ensinamentos, as instruções. Porque ele tinha disposto o seu coração, o centro da sua vida, a fazer a única coisa, em buscar a lei do Senhor. Em outras palavras, buscar o próprio Deus. E não foi assim que Cristo fez?
Durante o tempo no qual ele passou neste mundo, o que mais ele fazia, o Senhor Jesus Cristo? Não era buscar, não era se retirar e ter comunhão com Deus, conversar com Deus, ouvir as palavras do nosso Deus. Pois bem, Esdras também tinha essa disposição no seu coração. Mas o versículo ainda continua. Além de buscar a lei do Senhor, o seu coração estava disposto para cumprir. Não basta somente ter conhecimento. Precisamos também cumprir aquilo que temos aprendido. Precisamos cumprir aquilo que temos buscado. Colocar em prática a palavra de Deus e o que ela tem proposto para a nossa vida. A palavra de Deus deve ser o centro da nossa vontade. Deve dominar todo o nosso coração, porque o nosso coração é o que comanda a nossa vida. Nós precisamos entender que o centro da nossa vida deve estar centrado na palavra de Deus. Para que possamos o quê? Cumprir. Para que possamos o quê? Realizar a vontade de Deus. Como fazer a vontade de Deus se não conhecemos a sua palavra? Então uma coisa está ligada à outra. Nós precisamos buscar ao Senhor. E quando conhecemos a vontade do nosso Deus, precisamos cumprir. Diz assim a palavra do nosso Deus em Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. Não cuideis que vim para destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. O Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo cumpriu a lei de uma forma cabal. Tudo aquilo que nós não conseguíamos realizar, Cristo o fez. Mas isso não exime a nossa responsabilidade de seguir os passos de Cristo. Em quê? Em cumprir a palavra do nosso Deus. Em fazer a vontade do nosso Deus. Em realizar aquilo que está à nossa frente. Aquilo que Deus tem colocado em nossa vida. Esse deve ser o nosso maior desejo. Mas, meus irmãos, o versículo continua. Então, estava disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel e os seus estatutos e os seus juízos. Muito bem, eu já busquei a presença de Deus, já busquei a palavra de Deus, eu estou cumprindo. Agora eu estou pronto, com meu coração disposto a ensinar as verdades que eu tenho aprendido. Eu preciso ter essa disposição, porque senão nós vamos simplesmente inchar e lá fora pessoas indo para o inferno. Nós precisamos o quê? Expandir os nossos conhecimentos, sim, mas expandir a mensagem do Senhor da porta para fora. Nós precisamos ensinar aqueles que precisam aprender da palavra de Deus. Isso pode ser na nossa casa, isso pode ser na nossa escola, na faculdade, no nosso lar. Nós precisamos pregar o Evangelho. Está certo que Esdras ele estava disposto o seu coração para ensinar aquele povo que era do Senhor. Mas isso não quer dizer que não havia pessoas ali que ainda não conheciam o Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que essa disposição, ela deve estar permeando os nossos corações. Pense nisso. Meus queridos irmãos, mas até agora eu falei de Esdras, das características que com certeza deve estar também na nossa vida, com certeza, mas eu queria destacar algo e o que é o mais importante. Quando nós lemos um livro, e principalmente quando ele está denominado Esdras, o autor, então nós caímos no erro de supervalorizar, mas este homem é um homem que nem cada um de nós, é um homem falho, foi um homem falho, e ele, como nós, necessita da mão do Senhor. Esdras ele era versado
na palavra de Deus, e isso é verdade. Esdras, ele buscava intensamente a palavra de Deus. Esdras tinha disposição em cumprir e ensinar. Mas agora eu quero dizer, acompanhem comigo o finalzinho do verso de número 6, a partir da parte B do versículo. E segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedia. Apesar de Esdras ser sacerdote, um líder exemplar e irrepreensível, mas ele só fez o que fez, porque a mão do Senhor, nosso Deus, estava sobre a sua vida. Esdras, ele só foi o que foi. Ele só era versado. Ele só era um homem que buscava a lei do Senhor, cumpria e ensinava, porque a mão de Deus, porque a graça do Senhor nosso Deus o alcançou. Porque Deus estava movendo, como disse no começo, os corações, e talvez o mundo. Para quê? Para que Esdras pudesse cumprir aquilo que ele mesmo, nosso Deus, determinou. Ele foi dirigido por um Deus todo-poderoso, o Senhor da aliança, o Senhor que fez os céus, a terra, o Senhor que prometeu que este povo seria um povo abençoado, que seria um Deus que derramaria bênção sobre bênção, misericórdia, misericórdias sobre este povo. É este mesmo Deus que diz aqui que estava acompanhando Esdras. Sem a mão de Deus, Esdras não poderia fazer nada. Homem nenhum citado na palavra de Deus poderia fazer nada. Quando nós vemos a vida de José, diz a palavra de Deus que José ele só foi o que foi, porque o Senhor Deus estava com ele, porque a mão poderosa de Deus o conduziu. E por que eu estou dizendo isso? Simplesmente porque essa expressão, ela repete algumas vezes neste verso, e também repete no capítulo de número 8. Veja comigo no verso de número 6. Como nós não lemos, desculpa, irmãos, vamos ler o verso de número 9. Pois no primeiro dia e do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do nosso Deus. Muitas vezes nós podemos pensar que a tarefa é fácil. Olha, foi simples para Esdras, porque ele era um homem disposto no seu coração em cumprir a vontade de Deus. Mas não era fácil. Os irmãos perceberam o período, tamanho de qual foi esta viagem, desde Babilônia até Jerusalém. Passando dificuldades, uma viagem cansativa, uma viagem desgastante, cheia de perigos. Mas quando ele chegou lá, ele não falou assim: olha, eu cheguei porque eu sou um homem que faço as coisas para Deus. Não. Ele chegou e falou assim: olha, nós só chegamos aqui porque a boa mão do Senhor nosso Deus estava conosco. E por que eu deixei isso para o final da nossa meditação, meus irmãos? É justamente para que nós saiamos daqui, que somente através do poder de Deus é que nós podemos fazer as coisas para Ele. Eu quero que nós saiamos daqui agradecidos a Deus por ter nos escolhido para fazer a sua obra. Porque Deus nos conduziu até aqui. Porque Deus tem preparado todas as coisas para que nós façamos aquilo que devemos fazer, mediante a sua vontade. Sabe por que eu digo isso? Acompanhe comigo no verso de número 28, do mesmo capítulo 7. Vamos ler o 27 também, verso 27 e 28. Bendito seja o Senhor, Deus dos nossos pais, que dentre modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor. Glórias a Deus.
a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim o quê? As suas misericórdias perante o rei. Não foi porque Esdras era bom demais, mas foi a mão do Senhor que moveu. Foi a mão do Senhor que direcionou a vida deste homem perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos. Assim me animei. Esdras sabia que o Senhor Deus estava com ele, por isso que ele dispôs o seu coração, por isso que ele se animou em realizar a obra de Deus, porque a animação, o ânimo dele não estava nas circunstâncias, mas estava onde? No poder soberano de Deus. E o verso continua: segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei a Israel alguns chefes para subirem comigo. Toda a glória e toda a honra deve ser dada ao nosso Deus. Irmãos, concluindo, eu queria dizer que Esdras foi um homem versado, um homem hábil na palavra do Senhor, um homem que conhecia a vontade de Deus, um homem que cumpria a vontade do Senhor, um homem que saía e ensinava a outros a vontade, a palavra de Deus. Mas este homem só foi o que foi, porque a mão do Senhor, nosso Deus, estava sobre ele. Eu quero trazer algumas aplicações para a nossa vida. Nós todos somos, acredito eu, escolhidos por Deus. Nós estamos neste lugar porque Deus nos trouxe, Deus nos chamou. Deus tem algo especial para que nós possamos fazer. Nós não estamos aqui por à toa. Nós precisamos entender que nós somos chamados para uma obra. Esdras sabia qual que era o seu chamado. Talvez nós que estejamos no seminário, nós saibamos qual é o nosso chamado. Mas o chamado, o ministério, podemos dizer assim, não se reduz só a essas coisas. Cada um de nós tem um papel importante na casa do nosso Deus. Qual é o seu? Para que você foi chamado? Nós precisamos ter isso em nosso coração. E para que nós possamos encontrar, nós temos que dispor, deixar o nosso coração pronto para receber de Deus essa tarefa e pregar o Evangelho. Por mais que nós não saibamos, existe algo que Deus ordenou para que nós façamos, que é pregar o seu Evangelho. Não podemos deixar esta ordem de lado. Nós não temos desculpa. Sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso está conosco. É Deus que vai diante de nós. É Deus que abre as portas. É Deus que coloca pessoas. É Deus que nos usa, como nós cantamos. E o desejo do nosso coração deve ser: usa-me conforme o Senhor quer, e não conforme eu quero. Faça a sua parte. Busque a presença de Deus. Ore ao Senhor nosso Deus, pedindo para que Ele mostre qual que é o seu dom, qual que é a tarefa, a missão que Deus tem preparado para você. Para quê? Para que toda a glória seja dada a Deus. Para que, como no verso 28 que nós lemos, 27, 28, bendito seja Deus. Toda a glória seja a Deus. E se talvez há alguém aqui que não conheça, que ainda não se entregou a Cristo, esta é uma oportunidade. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela deve fazer morada em nosso coração. E trabalhar para o Senhor é a melhor coisa que existe neste mundo. Que Deus assim nos abençoe. Amém?